Oppenheimer é o novo filme do Christopher Nolan. Será que é tão bom quanto os melhores dele? Será que chega a ser uma obra-prima? Ou não é pra tanto? Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Por favor, se você não é inscrito, considere se inscrever para receber sempre as notificações aí de vídeos novos. E se você curtiu o vídeo, deixe um joinha para ajudar na divulgação do vídeo aqui no YouTube. Oppenheimer conta a história do físico americano J. Robert Oppenheimer e seu papel no Projeto Manhattan e no desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem ver pela sinopse e pelo título do filme, é uma cinebiografia. E por que eu gostaria de destacar isso no início desse vídeo? Porque eu tenho a sensação de que, pelas reações que eu tive até ao final da sessão em que eu assisti, algumas pessoas vão estar esperando filmes mais próximos como os últimos filmes que a gente teve do Christopher Nolan, na verdade, dos últimos vários filmes do Christopher Nolan, que tem muita ação, que há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, grandes set pieces, sequências assim, extraordinárias, e esse filme é mais próximo para mim do Amnésia, lá do começo da carreira dele, do que dos outros filmes mais famosos dele. Apesar da escala, apesar do tamanho, apesar do marketing, não é exatamente esse filme bombástico, com perdão, mas enfim, vou fazer mesmo o trocadilho, como talvez algumas pessoas esperassem. É uma cinebiografia do Oppenheimer, o personagem título desse filme. A história dele eu não conhecia. Depois que eu assisti o filme, eu fui assistir algumas coisinhas, ver alguns vídeos. Ainda não me aprofundei muito, porque eu não queria também macular demais a experiência da minha análise do filme em si. O filme contido, né? Sem ter conhecimentos de muitas outras coisas. Mas é uma cinebiografia e ela vem acompanhada do que tem de bom nesse mundo das cinebiografias, mas também do que tem de ruim, especialmente nas cinebiografias hollywoodianas. Uma questão que pode estar na cabeça de muitas pessoas, eu sei que na minha estava, conversando com algumas pessoas também senti essa impressão de que por que raios fazer um filme sobre o Oppenheimer, sobre esse cientista que criou as bombas atômicas que foram lançadas nos Estados Unidos em cima do Japão na Segunda Guerra, matando dezenas de milhares de pessoas. Por quê? Por que contar a história dessa pessoa? Eu acho que o filme, o tempo todo, está ciente disso. Ele faz esses questionamentos. Tem discussões acerca disso. Não é uma coisa como se existisse num vácuo e ele não tivesse ciência de que está tratando de um assunto e de uma figura delicada, polêmica, complexa, enfim. Me veio à cabeça o filme A Queda, que mostra as últimas horas de Hitler, e é um filme sensacional, com grandes atuações, um filme muito bom. E sim, retrata seres, não só o Hitler, mas todas as séculas deles ali, desprezíveis. Ao mesmo tempo que outras pessoas que estão ali meio no bolo, a gente humaniza, são mais humanizadas, e a gente sente um pouco por elas naquele filme, na Queda. Mas o Oppenheimer eu senti um pouco desse paralelo, né? Temos esse personagem principal, também cercado por outras pessoas que estão fazendo algo terrível e com um fim terrível. A história, enfim, está aí, mas acho que vale essa pontuação, porque dependendo da sua opinião, da sua análise, do seu ponto de vista com relação a isso, acho que vai afetar bastante a sua experiência dentro do filme. Em todo caso, o filme mostra vários momentos, né, do Oppenheimer, da vida dele, da carreira dele, focando a partir do momento que ele já é, digamos, uma figura de destaque no mundo da física, tanto lá nos Estados Unidos quanto reconhecido internacionalmente, né, pelas publicações dele, pelas teorias dele. Ele já é visto como um garoto prodígio, digamos assim, da física no mundo. E é muito empolgante toda essa parte do filme que mostra ele indo começar a dar aula na universidade, as ideias dele, interações com figuras famosas da física. Um ou outro nome, se você não souber, o filme sempre faz questão de situar, de mostrar que aquela pessoa, mesmo que a gente não conheça, ela é importante. Então tem alguns nomes que eu conhecia, assim, e aí quando eu vi na tela, é o fulano de tal, eu sei que já ouvi esse nome, sei que esse nome é importante. Alguns outros que são muito famosos, muito importantes, a gente sabe, mas vários outros, a maioria, eu não sei. Mas o filme dá sinais, né? Ele é feito de uma maneira que mostra pra gente de que, bom, essa pessoa aqui é importante, essa pessoa aqui é especial, digamos, na história do mundo mesmo. Então toda essa parte é muito envolvente, dinâmica e puxa a gente pro filme.
Ao mesmo tempo, a gente, desde o começo do filme, é intercalado por duas linhas temporais diferentes. Então, no futuro, nos anos 50, a gente vai ter toda uma parte que é focada no personagem interpretado pelo Robert Downey Jr., um político lá do Congresso americano que fez parte e ajudou e pegou lá o Oppenheimer para fazer parte do projeto Liderar, o projeto Manhattan, e está envolvido com essa política toda. E a gente vai entendendo, encaixando as peças desse quebra-cabeça ao longo da narrativa do que está acontecendo, né? As audiências, tudo, e também todos os interrogatórios que foram feitos com Oppenheimer já pós Segunda Guerra Mundial, que tem a ver com a Guerra Fria e o possível envolvimento dele com os soviéticos. Tudo que é do ponto de vista do Strauss, né, que é o personagem do Robert Downey Jr., é em preto e branco. Todo o resto é colorido. O filme todo foi filmado com câmeras IMAX. Já é algo que o Nolan faz há algum tempo, né? Com um dos seus parceiros, né, de fotografia habituais, o Hoyt van Hoytema. E tem prós e contras na utilização do IMAX nesse filme especificamente. Como eu falei no começo, ele não é um filme com tantas vistas, com tantas cenas externas de grandes paisagens. Tem... Estão, inclusive, muito destacadas nos trailers, mas dentro do filme em si, dentro das 3 horas de duração, são a menor parte da narrativa. A maior parte do filme se passa em salas, em ambientes fechados, focado nos personagens. Como eu falei, é uma cinebiografia e é um estudo de personagem. A qualidade das câmeras IMAX, a profundidade, a textura que ela traz, a luz, a iluminação, a definição dos detalhes, dos rostos dos personagens, dos atores, é algo sensacional. Eu gosto de ter closes na tela de cinema. Eu sei que muitas pessoas, vários críticos até não gostam muito, acham que isso cai muito, a super utilização de closes cai muito no formato de televisão, cai muito na linguagem televisiva, mas acho que há um meio termo aí. Os closes são muito importantes e o rosto das pessoas, desde lá do cinema mudo, o rosto é uma coisa épica assim em si. A gente pode não estar vendo um grande deserto, como temos várias paisagens muito bonitas nesse filme de desertos lá nos Estados Unidos, mas um rosto de uma pessoa também é algo épico. Eu vi isso outro dia numa análise, não vou lembrar quem para dar o crédito, né, no making-of que eu estava assistindo, mas a pessoa falou isso e é verdade, assim, o rosto é uma coisa épica, um rosto humano, e a gente tem bastante disso aqui no filme, no Oppenheimer. Muitos momentos, né, dos rostos ali em foco. Qual que é o contra? E aí acaba caindo um pouquinho nisso da superutilização dos closes. Pelas câmeras serem grandes demais, pelo escopo, pelo motivo para justificar a utilização dessas câmeras num filme tão focado em personagens e que se passa na maior parte do tempo em ambientes internos, né? Então, diferente de outros filmes do Nolan, em que não foram 100% filmados em IMAX, mas que ele utilizava as câmeras IMAX em cenas de ação, por exemplo, extraordinárias, para mostrar grandes vistas, para a gente ter um impacto visual daquilo. Não, esse filme é majoritariamente rostos e pessoas conversando. E então qual que é o sentido, né, no IMAX? Como eu falei, essa valorização dos rostos. Mas tem um outro contra, porque a mise-en-scène de tudo que é feito ali, então eu ouvi algumas comparações com um filme do David Fincher, como por exemplo A Rede Social. Tem até em comum pessoas que não são muito bacanas, digamos assim, perante a história e tudo mais, mas os paralelos acabam aí. Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver essa comparação. Mas vale a comparação no sentido de... O que o David Fincher costuma fazer com os filmes dele, que são focados em personagens, e aí são vários, a maioria dos filmes dele, é um trabalho de câmera muito interessante. Algo, assim, uns planos, takes maiores e mudanças, os atores, os personagens se mexendo em cena e trazendo novos significados, mudança de posição dentro daquele cenário, a câmera acompanhando eles e criando quadros evocativos. A gente não tem tanto isso aqui no Oppenheimer. A gente tem muito plano e contraplano, de uma maneira mais tradicional. As partes mais cinematográficas, né, no sentido mais caricato da palavra, que está tão presente na carreira do Nolan, né? Você pensa no Nolan, você pensa em grandes espetáculos. Aqui no Oppenheimer isso acontece, mas muito mais em momentos que são minoria, né? Nos momentos externos, nos momentos de delírios e visualizações do personagem do Oppenheimer, sim, temos também explosões nesse filme, e alguns momentos-chave de introspecção dos personagens, e que a gente sim fica ali no rosto de algum personagem.
Mas, no geral, fica a sensação de ser um filme muito contido, preso. Parece que tem alguma coisa amarrando a câmera ali. Parece que tem algo que não permite um respiro maior ou uma decupagem mais interessante das cenas que se passam nesses ambientes fechados. E aí a gente tem uma grande parcela do filme que se passa numa sala em que o Oppenheimer está sendo interrogado por uma série de pessoas. E aí não dá para deixar de vir à mente outros tantos filmes que fazem isso, mas fazem isso de uma maneira visualmente mais interessante. Porque apesar dessa qualidade que a câmera IMAX traz e do rosto, né, da presença, por longas horas de duração, num filme tão grande, que passa tanto tempo nesse tipo de cena, depois de um tempo isso se esvai um pouco e fica um desejo de que haja algo de mais interessante em filmes, assim, desde lá de 12 Homens e uma Sentença, até bons exemplos de filmes do David Fincher. Isso, infelizmente, não acontece. Uma coisa que eu amei demais no filme é o design de som. Desde o começo. Então, o filme, visualmente, tem algumas coisas muito interessantes, principalmente na primeira metade, que é uma visualização. Na tela a gente surge assim, fragmentos. Eu vi no teaser, eu não cheguei a assistir trailers, mas eu sei que tem no teaser, acho que tem nos trailers também. Fagulhas, faíscas, ondas, que estão ilustrando o que o personagem do Oppenheimer está pensando na cabeça dele e como ele enxerga o mundo, né? Como os físicos que estão trabalhando com essas coisas da criação do universo e tentando descobrir de onde viemos e o que é possível. É uma visualização, é algo visual daquilo que se passa na cabeça deles. É muito interessante. Toda essa parte visual que é bonito de se ver, toda vez que tem uma coisa assim na tela, essas partes bem abstratas, né, essas imagens abstratas na tela, que remetem a algo de física e a átomos e tudo mais, elas vêm acompanhadas de um som, de um design de som, de barulhos, de interrupções e da trilha sonora sensacional do Ludwig Göransson, que tem feito assim nos últimos anos trilhas incríveis. Assim, é realmente demais. O design de som do filme é um show à parte. Foi muito bom ver com uma sala com um som sensacional. É muito bom. Não acho que vai ter reclamações como tivemos nos últimos filmes, especialmente no Tenet, de que não dá para entender o que os atores, os personagens estão falando, porque a maior parte dos sons mais altos, digamos assim, não está cobrindo cenas de diálogo, nada disso. Então não vejo isso acontecendo. Então é um trabalho incrível de design de som, junto, né, compondo tudo ali com a trilha sonora, a criação também de som, a edição de som, dos sons criados, assim, é sensacional. E nos momentos em que, obviamente, a gente espera, né, que tenha um som assim mais vem de uma maneira, também é utilizado de uma maneira que eu achei sensacional. A equipe de som desse filme está de parabéns. Eu falei do foco, né, dos personagens, então obviamente um bom elenco, um grande elenco ajuda demais. O Cillian Murphy, você já viu algum vídeo dele, né, alguma coisa assim, bastidores, ele parece ser alguém bem leve, bem assim, sempre sorridente, afável, divertido, bem diferente da persona do Oppenheimer que ele interpreta aqui nesse filme. E ele realmente se transforma naquele homem que temos vários vídeos, né, do Oppenheimer, né, aqui no YouTube mesmo, se você procurar você vai achar, e ele encarna muito bem. Eu achei que ele fez um trabalho sensacional, ainda mais num filme como esse, em que ele tá em quase todas as cenas, né? Ganha algum descanso quando a gente vai para a porção em preto e branco do filme, que é focada no personagem, é o ponto de vista do personagem do Robert Downey Jr., mas o Cillian Murphy, assim, tá bem demais, e ainda bem, porque é tanto peso, né, nas quais ele tá carregando mesmo. Se ele não estivesse bem, o filme não funcionaria. Felizmente ele está. E aí a gente vai ter um grande elenco de apoio sensacional, como eu citei já, o Robert Downey Jr., apesar de achar um problema, né, pro personagem dele e pro trabalho dele, é que toda vez que a gente vai para aquela parte em preto e branco, que é o mundo do ponto de vista do Strauss, lá do político, nunca é tão interessante que nem o resto do filme. Imageticamente, a decupagem, como eu falei, são as cenas menos interessantes, são as cenas mais comuns. E principalmente no terço final, não vou dar spoiler nenhum, mas em que a gente passa um pouco mais de tempo ali, isso pesa mais. Você chega num momento do filme, da narrativa, em que a gente finaliza, digamos, a reta final do filme na parte menos interessante, tanto em termos de história quanto em termos do que está sendo feito ali na tela e da direção do Nolan, infelizmente. E acho que isso diminui um pouquinho o trabalho justamente do Robert Downey Jr., que acho que é muito bom, mas ao mesmo tempo tem um grande peso ali de algumas nuances e questões que é do próprio roteiro. Eu não boto uma responsabilidade toda no Robert Downey Jr. de maneira alguma,
porque tá no roteiro mesmo, tá nas páginas, de acabar sendo caricato demais. Um vilão meio assim, clichê, de um filme que tem tantas texturas e nuances em tantos outros personagens. Como, por exemplo, a esposa do Oppenheimer, interpretada pela Emily Blunt, que tá muito bem, tem algumas cenas que ela brilha demais. Eu acho que inclusive, a atriz e a personagem que tem mais momentos, assim, que tem um arco mais interessante, que tem mais mudanças ao longo do filme. Então o trabalho dela tá incrível. Vocês devem ter visto, né, no pôster, nos trailers e tudo mais, cartazes. Tem um elenco, assim, tem muita gente famosa, não vou citar todo mundo aqui, mas o Matt Damon também tem um papel importante, tô vendo aqui alguns nomes. Então tem a Florence Pugh, Benny Safdie, o Michael Aragano, Josh Hartnett, Rami Malek, Kenneth Branagh, sensacional na pequena participação. Então o Casey Affleck, Jack Quaid. Então assim, tem vários desses nomes que tem papéis muito pequenos, gente, assim, papéis muito pequenos. E às vezes eu sinto que é uma distração desnecessária. Para que você vai dar um papel tão pequeno? Assim, tem um apelo pessoal, o diretor, o estúdio. Quanto mais nomes tiver, é melhor para promover o filme, né? Olha o tamanho desse elenco. Mas falando em prol do filme, eu acho que muitas vezes atrapalha. Porque tem alguns papéis que assim, são tão pequenos, e aí quando surge o personagem, e não é que assim, a carga do ator, como é um papel que vai ter pouco tempo de tela, talvez necessite, isso é um raciocínio que acontece e eu concordo. Talvez a gente precise chamar um ator que já tem um peso, que já traz uma coisa, porque como ele vai ter pouco tempo de cena, a gente precisa conquistar o público lá. Isso, se fosse isso, beleza, mas não é. Tem atores assim que é quase nada. Poderiam ser rostos menos conhecidos. E por que eu digo isso? Porque chama atenção demais. A gente espera que vai acontecer alguma coisa com aquele personagem. Esse personagem, peraí, vai... E tem um ou outro personagem que de fato acontece. Escalaram um ator mais famoso, porque quando aparece a primeira vez, tá ali, ok, mas depois, tem uma cena importante, tem um momento importante. Mas a maioria, não. Só tá ali para ser um rosto famoso. Então, nesses papéis pequenininhos, nesses papéis bem secundários, eu acho que escalar rostos tão famosos acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu citei a Florence Pugh, ela tá muito boa no filme, ela tá sensacional, adorei a atuação dela, mas acho que o roteiro, novamente, não é, assim como acontece com Robert Downey Jr., não é tão generoso com ela. Porque ela interpreta tudo isso, esses são personagens baseados em pessoas reais, né, na vida real, tudo ficcionalizado, obviamente, mas são baseados em pessoas de verdade que existiram. E eu sinto que a personagem da personagem da Florence Pugh, ela não ganha um carinho e contornos ou uma história como merecia. Porque a imagem dela é explorada. Então, pequeniníssimo, tá? Spoiler, eu não sei nem se tem nos trailers, talvez apareça alguma coisa, mas como eu não vi os trailers, ela aparece nua no filme, e é aquela questão de sempre, assim, o Oppenheimer não aparece totalmente, a gente não vê a bunda do Oppenheimer, aí você vai falar, porra, Fonseca, aí você tá também... Mas poderia, dadas as cenas que existem no filme, isso poderia existir. E por que não existe? Por que só a personagem da Florence Pugh? Para mim é sempre uma coisa, eu vou sempre chamar a atenção, um filme que apenas uma mulher, uma atriz mulher, a gente tem ela, digamos, de forma mais aberta, desnuda, tanto fisicamente quanto emocionalmente ali em cena, e da necessidade. Se não é de igual para igual, digamos, se a gente tem uma contraparte masculina, que também poderia estar que nem ela, e não está. Então eu sempre boto esse questionamento aí. Ainda mais que a personagem não ganha. Ao contrário da personagem da Emily Blunt, que é uma personagem feminina, que eu falei, com um arco muito interessante, bacana, com vários momentos e com crescimento ao longo do filme, a personagem da Florence Pugh não é permitida de ter isso, e a imagem dela também é explorada, então é sempre algo que eu acho que vale ser mencionado para a gente refletir. E eu até já citei, mas a sensação que fica é a seguinte, assim, a história é muito empolgante e é muito curioso, como eu falei no começo do filme, dado o tema, dado a figura histórica, dado o que foi feito, dado o que os Estados Unidos fizeram. É complexo, é moralmente questionável, muito. E o filme, ele certamente funciona na sua maior parte porque ele envolve a gente naquilo. E a gente vê, a gente tá torcendo por aqueles caras. E porque é o filme, ele consegue, ele prende a gente fica empolgado. Toda aquela parte da universidade e o projeto Manhattan, a partir do momento que aquilo começa a acontecer e o estudo e o trabalho para a construção da bomba atômica, e a gente se empolga com aquilo, e só depois, que talvez depois da sessão, a gente vai pensar, caramba, ou durante o filme, mais pro final do filme, caramba, isso aqui...
E o filme, ele tá ciente disso, como eu disse antes. Ele é ciente dessas coisas, esses questionamentos existem na forma, existem em diálogos, mas não dá para negar que ele também é bastante ufanista. E temos cenas com uma bandeira dos Estados Unidos, e como se aquilo fosse algo realmente uma glória incrível, um grande feito. E tem uma fala do personagem que é o general que comandou o Projeto Manhattan, interpretado pelo Matt Damon, e ele fala para um outro personagem, isso é a coisa mais importante da história, ou dos nossos tempos, algo assim. E aquilo fica na minha cabeça porque, cara, não é. Nem Oppenheimer é. Sim, mundo atômico, a Guerra Fria e aquilo, o que marcou, e até hoje, né, o risco nuclear, e algo que toma conta do mundo. Mas é algo macro demais, que está na mão de pouquíssimas pessoas. Eu tenho para mim que é algo muito mais... Tem várias coisas que são muito mais importantes na história moderna, ou história do mundo, como alguns personagens chegam a falar. A luz elétrica, gente. O que a luz elétrica fez, inclusive, tá dentro dessa história desse filme, né? Se não fosse luz elétrica, então, isso pra mim é algo que o grande momento da humanidade, pelo menos da época moderna, ou a vacina, né? A cura, a prevenção de doenças que, enfim, a gente acabou de passar por uma pandemia, a gente vê o que é o poder, né? Quando foi criada a primeira vacina. Esses parecem pra mim os grandes, né? Mas o filme acredita que o Oppenheimer, esse personagem, e a bomba atômica são os grandes acontecimentos da nossa história, pelo menos na história moderna. Será? Não sei. Eu sei que o filme envolve, a gente se empolga, e infelizmente no terço final, aliás, é menos até do que o terço, talvez o quinto final, ele vai para uma parte que é a parte menos interessante, mais maçante, digamos assim. E aí já estão completando as 3 horas, e aí aqueles minutos que antes a gente não sente, passa muito rápido, é tudo muito empolgante, e tudo aquilo acaba indo, o filme vai se esvaindo uma parte um pouco mais não tão interessante, digamos assim. É isso, é um bom filme, mas para mim, particularmente, não está entre os grandes filmes ou os melhores filmes do Christopher Nolan. E, obviamente, isso é apenas a minha análise e a minha opinião sobre essa obra que eu assisti. Mas eu quero saber de vocês, se vocês assistiram, se vocês não assistiram, deixem aqui os comentários qual é a expectativa, se vocês já assistiram, o que vocês acham, concordam ou não. Eu gostei do filme, espero rever, e sem dúvida nenhuma, a experiência na telona, no IMAX, foi muito boa. Eu sempre curto filmes assim, feitos pra gente ver, sem dúvida nenhuma, na tela de cinema, embora acho que todos fiquem sempre melhores numa tela de cinema. Muito obrigado sempre pela audiência, pessoal. Deixem o joinha aí se vocês curtiram o vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.